Palavra do Eterno em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Em Salmo capítulo 73, diz: verdadeiramente bom é Elohim para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, dos tolos, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Mas para mim, bom é aproximar-me de Elohim. Pus a minha confiança no eterno Elohim, para anunciar todas as suas obras. A pergunta que nos fica, já que nós estamos numa casa em luta, nós queremos ser contados com quem? Nós queremos ser contados com aqueles que festejam nas ruas? Ou queremos ser contados com aqueles que estão enlutados, pensando, refletindo? Porque, como foi falado, nós não temos tempo para que resolvamos todos os nossos problemas e sejamos encontrados numa condição favorável. Nós temos que nos arrepender e nos colocar diante do Eterno rapidamente. Não temos tempo a perder, e o testemunho que foi dado pode impedir que a grandeza da vontade do Eterno seja sentida e seja vivida pela casa. Eu costumo dizer que quando Adonai retira o povo de Israel como um forte do Egito, ele faz isso, ele julga o Egito, ele julga Faraó, ele cumpre com a sua palavra e ele se manifesta, se faz conhecido por toda a humanidade num único ato. Nós precisamos compreender que, de fato, uma vida jovem foi ceifada, mas o que mais podemos aprender com essa situação do que a situação clara e objetiva que está diante dos nossos olhos? E não é à toa que Va'et Hanan, supliquei, é essa a palavra. Dizem os nossos pais que Moisés suplicou 515 vezes para entrar na terra de Israel. Mas não foi dada a ele essa oportunidade. Foi dada a ele a oportunidade de ver, não a oportunidade de entrar. Por si só, essa porção ela tem um papel de consolo e conforto a que todos precisamos. Merecedores ou não, o Eterno estabeleceu a sua Torá para todos, e ela é boa para justos e injustos. Ela é boa, a Torá é boa para justos e injustos. Pois aqueles que são justos e se comportam conforme a Torá recebem o seu pago. E aqueles que são injustos, que se comportam de acordo com a Torá, também recebem. Isso está inclusive nessa porção. O Eterno não deixa de estender a mão para qualquer um que seja. Mas nós precisamos nos atentar aos detalhes dessa porção. Ela expressa toda a misericórdia do Eterno por tratar de assuntos essenciais para a vida, sem meias palavras, sem pudor dos nossos desejos, parciais e incompletos e emoções. Ela está cheia da realidade da vida. Quando nós expomos o nosso interior, os nossos sentimentos e os nossos desejos, aí pelas redes sociais, falando refletidamente, sendo apoiados por A, B, C, nós estamos colocando para fora o exterior dos nossos desejos, descontrole da nossa mente, do nosso coração,
E isso faz com que a realidade não seja vivida concretamente. De fato, a vida foi ceifada, mas há necessidade de retorno. A questão que a gente se debate muitas vezes é quando que virá o Mashiach? Quando que virá o milênio? Essas perguntas vêm, mas a pergunta mais importante é: será que nós estamos preparados para a vinda do Messias? Porque quando vier, o tempo será escasso para que possamos resolver todas essas questões. Moisés tentou, ali em Deuteronômio capítulo 3, vamos lá, versículo 23. Moisés se esforçou diante do Eterno. Versículo 23 a 27. Deuteronômio, capítulo 3, versículos 23 a 27. Também eu supliquei graça ao Eterno, o favor do Eterno, no mesmo tempo dizendo: Eterno Elohim, já começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Elohim há nos céus e na terra que possa fazer segundo as suas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar para que veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa montanha e o Líbano. Porém o Eterno indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Eterno me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume do Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte, ao sul e ao oriente, e vá e vê com os teus olhos, porque não passarás esse Jordão. Parece que é uma situação muito dura, mas o pensamento do Eterno não é como o nosso pensamento. O coração do Eterno não é como o nosso coração. Então, os desejos do Eterno é para a salvação de todos. Nós, muitas vezes, pensamos no conforto dos nossos sentimentos. Eu nasci para viver feliz, nasci para a felicidade, nasci para ter folga, comecei a trabalhar, já estou pensando na minha aposentadoria. Nós sempre pensamos no prazer, no desejo, na folga. Moisés suplica para possuir a terra, para liderar Israel no cumprimento dos mandamentos exclusivos relativos à terra, localizar o tabernáculo, expulsar os povos, a conquista da terra, e por obediência ver a prosperidade da terra e de Israel. Veja lá em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 3, que ele sabia que a obediência levaria à prosperidade. Deuteronômio 6, capítulo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares os mandamentos, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Eterno Elohim de teus pais, na terra que mana leite e mel. Olha o versículo 10 ao 12. Quando, pois, o Eterno, teu Elohim, te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificaste, casas cheias de todo o bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivais, que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Guarda-te, que não te esqueças do Eterno, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então Moisés, ele sabia que o povo precisava se manter diante do Eterno, e ele queria liderar, ele queria ir à frente do povo. E assim como ele fez em todas as oportunidades no caminho do deserto, ele conseguiria. Ele sabia que ele estava preparado para liderar o povo, para ser esse líder. Nós atribuímos a posse da terra ao domínio do eu. É uma transferência que podemos fazer desse ato físico, desse relato bíblico da Torá, de Israel ter que tomar posse da terra. Mas também podemos entender que é a posse do nosso terreno, do nosso território, onde o Eterno quer habitar. É o domínio do eu. E Moisés sabia que ele poderia liderar o povo nessa conquista porque ele já possuía o domínio da sua própria terra. Ele já era experimentado, ele era capacitado para liderar o povo ao domínio da terra física de Israel. Mas aí nós temos a diferença entre duas ações que nós precisamos ter: ouvir e ver. Para que possamos entender o relacionamento de Moisés com o Eterno, era de elevada intimidade.
o Eterno revelou sua vontade de tal forma que Moisés, pela Torá, via o Eterno. Ele conseguia sentir, ver, sentir o Eterno. Suba no alto do Pisga e veja a sua terra, veja a terra que você auxiliou o povo a chegar. Ele via no horizonte, quando ele via norte, sul, oriente, ocidente, e ele sentia que a obediência à Torá traria prosperidade a Israel. Isso está lá no Maftir, Deuteronômio capítulo 7, 9 a 11. Vamos ler novamente. Deuteronômio 7, 9 a 11. Saberás, pois, que o Eterno teu Elohim, ele é Elohim, o Elohim fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam seus mandamentos, e retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-o perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe o pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Nossos pais interpretam o versículo 10 com a ideia de que aquele que não nasceu num lar de Torá, mas ele cumpre um mandamento, ele cumpre, tem uma ação conforme a Torá, ele recebe em vida o pago. Nós acabamos de ler o Salmo 73, eu li ali para vocês, quando fala que o justo olha para a prosperidade do ímpio e ele sente inveja, ele quase tropeça, quase cai, porque olha a prosperidade do ímpio. Porque o ímpio, quando ele age em conformidade com a Torá, ele só tem a receber o benefício pelo seu ato em vida, porque ele não prosperará para sempre. Ele será ceifado. Como o Léo acabou de dar o testemunho aqui. É claro que nós queríamos a vida, é claro que nós queríamos a renovação de um ciclo diário, um ciclo semanal, um ciclo mensal, um ciclo anual para Vitor. É claro que queríamos. Mas o Eterno não olha o nosso desejo. O Eterno, ele trabalha ali na potencialidade daquela vida que vai poder servir a Ele. E nesse ato, que a gente pode chamar de misericórdia, pois quando o Eterno coloca a barreira para o homem em relação à vida eterna, depois que ele soube e comeu do fruto do bem e do mal, ele é ceifado, ele tem um tempo para resolver as suas questões com o Eterno, porque senão ele viveria em pecado pela eternidade, se ele comesse do fruto da vida eterna, sem que ele retornasse para o Eterno. Então, na nossa incapacidade de permanecer diante do Eterno, muitas vezes a vida biológica é ceifada, mas não é sobre vida biológica. Quando o ímpio age de acordo com a Torá e recebe o seu benefício, porque ele agiu de acordo com a Torá, porque ele só pode receber aqui. Mas aquele que faz paz com o Eterno, aquele que está trabalhando, não está preocupado em saber quando o Mashiach virá, retornará. Ele está preocupado em acertar a sua vida para estar preparado para aquele tempo. Aí, esse benefício, esse pago, esse retorno é na vida eterna, é perante o Eterno. E a questão é, nós queremos estar junto com esses que receberão na vida eterna ou queremos receber com os tolos que estão aí nas ruas com alegria, porque já voltou toda a alegria nas ruas. E receber o pago do que fizemos de bom e de ruim aqui em vida e acabar com a nossa vida aqui. E não ter a prosperidade de viver diante do Eterno. Esse nível de relacionamento que Moisés tinha com Adonai, esse tete a tete, esse face a face, não estava à altura do povo, precisava ser trabalhado e conquistado, mas não era tempo. Não era o tempo. Aí que está a diferença entre o desejo do coração de Moisés, que ele sabia que ele estava capacitado a entrar e liderar o povo, e o que o Eterno tinha para fazer. Porque para o Eterno, Moisés já tinha cumprido o que ele precisava. Liderou o povo na saída do Egito, conduziu o povo em Horebe para receber ali a Torá, e conduziu até a entrada da terra de Canaã, para que o povo entrasse e tomasse posse da terra.
Mas ainda não era o tempo para que tudo fosse perfeito conforme aquela ideia que Moisés carregava em si. A ferramenta primordial disponível para o relacionamento com o Eterno é o ouvir. É o ouvir. Vamos ver lá em Deuteronômio capítulo 4. Lembra? Vaet Hanan, supliquei, traz elementos concretos para a nossa vida. Então, nós nos transportamos para dentro da Torá e entendemos o que nós podemos fazer conforme essa paraxá. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Agora, pois, ó Israel, aqui Moisés já tinha cessado a súplica de entrar na terra de Canaã. Como dizem os nossos pais, foram 515 petições de Moisés diante de Adonai para entrar à terra. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Eterno Elohim de vossos pais vos dá. Olha agora o capítulo 5, versículo 1. Olha como é que permeia toda a nossa porção. Deuteronômio 5, 1. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis, e guardá-los-eis, para os cumprir. Nossos pais ensinam que quando uma coisa é repetida na Torá, ela não é à toa. Essa é a ferramenta primordial, essa é a primeira ferramenta para que nós possamos iniciar a ter um relacionamento assim como Moisés tinha. Olha o capítulo 6, versículo 3 e 4. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares os mandamentos, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Eterno Elohim de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Eterno, nosso Elohim, é o único Adom. Foi assim que Abrão foi chamado do meio de um contexto politeísta, sem Torá, física na mão, sem ensino, sem pregador. Dos nossos pais, naquela situação, na entrada da terra de Canaã, e de nós, é requerido o mesmo uso dessa ferramenta. A diferença é que nós já temos praticamente tudo pronto nas nossas mãos. Nós temos que dar ouvido e tomar posse disso e transformar o nosso procedimento, o nosso pensamento de acordo com o que nós temos ouvido. E isso nos transporta ali na Brit Hadashah, em Romanos capítulo 10. Quando nós percebemos que o tom dado no Primeiro Testamento e o tom dado no Segundo Testamento é o mesmo, explorando as ferramentas que o Eterno tem plantado, tem ensinado, tem escrito nos nossos corações. Romanos 10, versículo 13. Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. Essa palavra ela é repetida lá em Joel 2,32 e diz: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Eterno, e entre os sobreviventes, aqueles que o Eterno chamar. E também ali, no Salmo 50, 14 e 15, oferece a Elohim sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É prova da intimidade que o Eterno quer ter com o seu povo. Então, o Eterno ele já quer ter essa intimidade, essa mesma intimidade que ele tinha com Moisés, esse face a face, esse mesmo coração, esse mesmo pensamento. E nós temos que alcançar esse desejo, nós temos que fazer esse movimento em direção ao Eterno. Vamos continuar ali em Romanos 10, 14 agora.
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Não é a mesma situação que Abraão estava ali quando ele foi chamado numa comunidade politeísta? Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam o ensino, as boas novas de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Aqui nós precisamos prestar atenção. Quais eram essas novas? Quando fala evangelho, boas novas, qual era a boa nova? Qual era a boa nova que começou a ser proclamada aqui na nossa palavra por João Imersor? O reino do Messias está próximo. Essa é a boa nova. Depois, com o passar do tempo, essa palavra evangelho, ela foi tomando umas outras características, mas o cerne dessa palavra é isso: o reino do Messias está próximo. Agora, se diante da oportunidade que nós temos hoje de ver que uma vida jovem é ceifada e nós podemos aprender com ela e nos perguntamos, será que nós estamos preparados para o reino do Messias? É a palavra que anuncia ali João Imersor desde ali do começo do Segundo Testamento. E aí a pergunta que fica, o reino do Messias está próximo, e daí? E daí que nós precisamos de uma capacitação, nós precisamos de um preparo. Romanos 10, 16. Mas nem todos têm obedecido ao ensino das boas novas, pois Isaías diz, eterno, quem creu na nossa pregação? Versículo 17. De sorte que a fé, a adesão, é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra do Adão. Romanos 10, 17, numa outra tradução, fica, pois a fé vem da pregação, e a pregação é a palavra do Messias. É a palavra do Messias. Então, esse ouvir, agora, nesse momento que nós estamos, é identificar que o Messias fala sobre Torá e nós temos que fazer adesão a essa Torá, a esses mandamentos, a essa proclamação, no mesmo nível, na mesma intensidade, da mesma forma daquilo que foi deixado por Moisés, quando Moisés disse ao povo, ouve os mandamentos, anda conforme eles, e adentra a terra. Versículo 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes, em zelos, eu os emularei, com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então aqui fica claro que não era o tempo ali, como Moisés desejou no seu coração, de entrar com o povo de Israel. Porque tudo isso precisava acontecer. Mas o coração de Moisés não conseguia contemplar a longevidade, apesar dele ver com os olhos, de ver no horizonte, apesar dele ter proclamado o Mashiach, ele não conseguia ver a completude da obra do Eterno em relação a toda a humanidade, a responsabilidade da casa de Israel em relação a toda a humanidade. Então Moisés faz o quê? Intercepta Moisés. Deixa que o povo vá. Ele já recebeu o mandamento do ouvir. Deixa que o povo vá. Ele fará o papel dele, assim como você fez. O povo fará o papel dele. Nós queremos ver como Moisés, todo mundo,
todos nós, tenho certeza, que estamos aqui, que nos acompanham desde a internet, querem ver como Moisés. Nós queremos ter esse relacionamento com o Eterno, mas sem ser forjados no ouvir, no obedecer, nós não temos como chegar nessa intimidade. Queremos saber quando o Messias virá, quando o milênio será, mas a pergunta que fica é: estamos preparados para esse tempo? Pergunto novamente, estamos preparados para esse tempo? Nós podemos apostar todas as nossas fichas no leito de morte? Quando nós estivermos lá, temos que esperar, cada um de nós aqui, ouvindo hoje, que nos acompanha desde a internet, os jovens lá sendo admoestados, nos deixando escapar pelos nossos dedos a oportunidade de aprender com o luto, como vemos ali em Eclesiastes, porque temos o desejo de colocar a exposição do nosso interior na rede social, falando toda sorte de imundície e besteira e curtindo toda sorte de imbecilidade. Nós nos unimos aos povos nas nações, nós nos comportamos como qualquer um, sem palavras, sem Torá, quando fazemos dessa forma. E é isso que está sendo falado lá embaixo. E os adultos aqui em cima apoiando essa situação. Deixamos escapar pelo meio dos nossos dedos a oportunidade de aprender. Mas falamos, tomara que isso seja um grande exemplo para o jovem aqui do meu lado. E para mim, está sendo exemplo para mim porque eu estou com as minhas condições todas preparadas. Eu que falo mal, eu que minto, eu que difamo o meu irmão. Eu que odeio aquele que está lá fora, quero que ele morra. Essa é a pergunta. Nós estamos preparados para descer à sepultura? Temos certeza que vamos descer em paz com a conduta que nós temos no escondido lá dentro do nosso quarto? No escondido aqui dentro da nossa terra? Tem que ser, por isso que eu falo, essa porção ela é verdadeira, ela não trata com meias palavras. A pergunta é: estamos preparados? Moisés estava preparado. Mas o plano do Eterno era outro. Era para a salvação de toda a humanidade. Não era para que Moisés visse o seu desejo de ver o povo de Israel tomando conta da terra e sendo próspero na terra e acabou. Não era isso. Não era isso. Será que a súplica de Moisés faria bem ao povo e à humanidade? Ele queria, é o desejo dele, não foi atendido. Nosso desejo em relação ao caso que nós estamos vivendo era não fomos atendidos. E deixamos escapar porque vamos para as redes sociais expor o nosso interior, os nossos desejos, como qualquer um aí faz. Como qualquer um aí faz. Vamos ali a palavra em Isaías 45. Isaías 45, versículo 8. Moisés tinha um desejo, nós temos um desejo. Será que ele está no mesmo nível? Será que nós estamos falando a mesma linguagem que o Eterno? Ou será que ficamos questionando, por que não me conformo? Meu Deus, e agora? O que será? Não vos assombreis, nem tenhais vamos novamente, não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vô-lo fiz ouvir, e não vô-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Elohim fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Desculpa, estou no 44. Né? É 45, 8. Obrigado. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abram-se a terra e produza a salvação.
e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Eterno, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre os cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra, não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é que geras? E a mulher: que dás tu à luz? Assim diz o Eterno, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade. Olha a terra, ele edificará, olha a terra. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presente, diz o Eterno dos exércitos. Aqui o Eterno revela: o meu coração não é como o seu coração, e o meu pensamento não é como o meu pensamento. O meu pensamento não é como o seu pensamento. E ele diz: não por preço, é pela misericórdia, é a bondade do Eterno, um favor. Então Moisés não avança para que o povo possa receber o favor e toda a humanidade possa receber o favor. Porque lá em 1 João 4,19 diz: ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então é uma misericórdia que nós temos. Então, para que o Eterno tivesse misericórdia sobre toda a humanidade, ali o Eterno intercepta Moisés. Qual é o favor do Eterno? O que é essa misericórdia que ele faz? A salvação, a capacitação dos céus para que o homem possa reconhecer o seu estado deplorável, para que ele possa reconhecer o seu estado deplorável e retornar. Quando nós estamos diante de um luto e nós nos preocupamos em expor o nosso interior para que outras pessoas possam curtir e ver e contemplar toda a nossa tristeza. Então ele quer que nós olhemos para dentro de nós e reconhecer o nosso estado deplorável. Isso precisa de uma capacitação. Pela adesão, em obediência, igual vimos ali em Romanos 10:17, em obediência no ouvir a pregação da palavra, as boas novas. Eis que vem o dia de Adonai, a era messiânica. Estamos preparados para a era messiânica? Vamos ver que esse clamor da era messiânica, ele vem desde lá da Torá. Vamos ali em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. Versículo 15. O Eterno teu Elohim te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. O tom permanece. Conforme a tudo o que pediste ao Eterno teu Elohim em Horebe, lá no pacto do Sinai, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Eterno teu Elohim, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Eterno me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu. Ou seja, aquele que estará dentro da terra, aquele que nos auxiliará na conquista da terra. Moisés chegou até ali, fez o seu propósito e cumpriu aquilo que precisava até ali. Mas viria aquele que ajudaria na posse da terra. Ele fala: é como tu, que tem um relacionamento comigo, que fala face a face comigo. Só que ele é perfeito. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará
tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então Moisés chega até a porta, passa o bastão para aquele que viria, para que nós pudéssemos tomar posse da nossa terra física, terra de Israel, e a nossa terra aqui em analogia, o nosso eu. Isso começou lá, é um anúncio que veio lá da Torá. Olha Jeremias capítulo 31, a palavra que Leomar tem explorado aqui no ensino sobre a Brit Hadashah à tarde. Jeremias capítulo 31, você vê como a palavra, ela amarra todas as coisas. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Olha lá, isso foi o anúncio que veio lá na Torá, onde acabamos de ver. Versículo 31, Jeremias 31, versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Eterno, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, baseada no mesmo relacionamento que nós temos ali, que está declarado para nós. Ouça, ouça. Por isso que a gente insiste em dizer que as alianças são complementares, elas não anulam uma a outra. Ouça, ela continua. Vem dias, diz o Eterno, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Por quê? Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os ter haver desposado, diz o Eterno. O Eterno casou, desposou o povo ali em Horebe. Mas nós não conseguimos manter a nossa parte daquela aliança. Então o Eterno, por extrema misericórdia, ele faz o quê? Renova. Renova. Porque não conseguimos dar ouvidos de uma maneira ampla. Por quê? Era necessário que o tempo passasse. Lembra que eu falei, não era tempo. Uma pessoa como Moisés, que tinha um relacionamento face a face com o Eterno, que lidera o povo, não era tempo para que ele entrasse. Porque um outro viria, um outro profeta, Yeshua HaMashiach, ele viria para cumprir com aquele papel, mas para que toda a humanidade tivesse a oportunidade dessa adesão aqui, ó, para que toda a terra pudesse ter a oportunidade de ouvir, de ouvir. Então continua, é uma mesma aliança, só que ela é renovada. Versículo 33. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Porei a minha Torá no seu interior. E as escreverei no seu coração. E a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Então, pela extrema misericórdia do Eterno, baseado no serviço daquele profeta anunciado ali em Deuteronômio 18, Yeshua HaMashiach, o Rei Messias que está às portas, aquele que lidera a era messiânica, que nós estamos nos questionando se estamos preparados para entrar. Ele aqui, ele é aquele que possibilita que nós tenhamos a Torá dentro de nós, com o nosso coração escrito nos mandamentos. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei, olha lá, ouvi, conhecei ao Eterno, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Eterno, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É um momento futuro, é um momento que estamos aguardando. Estamos preparados para viver isso aqui? Então isso é um eco da Torá. E a palavra da Torá continua retinindo e ressonando. Lá em Ezequiel, no capítulo 36.
Ezequiel, no capítulo 36, nós ouvimos a palavra retinindo, desde a Torá. Ezequiel, capítulo 36, palavra que estávamos orando até pouco tempo. Ezequiel 36, versículo 23. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios. Por quê? Pelo mau comportamento dos filhos. Pelo mau comportamento, quando nós expomos os nossos desejos, as nossas emoções, nos unindo aos povos da terra, simplesmente para que sejamos contados junto com eles. O qual profanaste no meio deles, profanaste, está falando com o povo dele. E os gentios saberão que eu sou o Eterno, diz o Eterno Elohim, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo. Olha o eco da Torá. Olha o eco da Torá. Olha a segunda aliança aqui sendo anunciada. É um coração novo. Um coração tal, nós ouvindo a palavra do Eterno, conhecendo a palavra do Eterno e tendo um procedimento, um pensamento conforme a palavra do Eterno, alcançaremos um coração tal que nós teremos a condição de ter um relacionamento face a face com o Eterno. Vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, um comportamento, uma conduta nova. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, a exigência da primeira aliança é: ouça, proceda. Aqui está falando, vocês vão agir conforme o meu mandamento, baseado na conduta daquele que recebeu o povo dentro da terra de Israel, Yeshua HaMashiach. Versículo 28. E habitareis na terra que eu dei a vocês. Olha a terra. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Elohim. Olha aqui como que completa o pedido de Moisés. Aqui a gente vê completo na profecia de Ezequiel, como é que se completa o pedido de Moisés. Vocês terão um coração conforme Moisés, que era capacitado. E habitareis na terra, porque vocês alcançarão essa estatura. O ato de interceptação de Adonai sobre Moisés foi um ato de misericórdia. Foi um ato de misericórdia. Então, por que o Eterno nos admoesta falando que é melhor estar numa casa enlutada? Porque será que nós podemos ver, numa situação de morte, um ato de misericórdia? Para quem desce em paz à sepultura, não tem mais oportunidade de pecar? E conosco, que temos a oportunidade de nos questionar, será que estamos preparados para descer à sepultura? Será que temos a capacidade de encontrar misericórdia no ato do Eterno? Então o Eterno foi misericordioso para com toda a humanidade. Foi um ato em favor de toda a humanidade, para que a aliança danificada pela desobediência do homem, como nós vimos ali em Jeremias, em Ezequiel, fosse restaurada para que o homem alcançasse o coração para ver Adonai. Assim como Moisés via, assim como ele tinha esse relacionamento. O favor de Adonai, a graça que nós vimos no relacionamento de Moisés com o Eterno, a graça, nós vimos graça. Moisés, quando ele suplica pela graça. E o que o Eterno dá para Moisés? Graça. Mas deu a graça para Moisés? Deu a graça para Moisés e toda a humanidade num único gesto: tu não passarás.
Yeshua HaMashiach conduzirá o povo à salvação e a um coração tal que me verá como você. Eu sei, Adonai, sabe que Moisés queria entrar para liderar o povo, mas ele vai conduzir a toda a humanidade a uma possibilidade de salvação. O favor de Adonai, a graça que ecoa desde a Torá, como vimos, está manifesta no entendimento dado a alguns, mas não dado a outros, para que o restante da humanidade, separada de todo este negócio, pudesse receber a pregação do Rei Messias, por desenvolvimento, ser desenvolvido em adesão, ser capacitado, ser treinado em reconhecimento e serviço para alcançar um coração circunciso e ser uma nova criatura. Um ato de misericórdia para com toda a humanidade, mas os nossos olhos desejosos, nossos sentimentos, muitas vezes nos impedem de ver a grandiosidade de tudo que o Eterno está fazendo. Porque nós só conseguimos pensar nos nossos sentimentos. Eu quero me manifestar. Eu quero falar. Eu quero contender. Eu quero falar mal do meu irmão. Eu quero fazer algo que está errado. Eu quero deixar fluir o meu desejo. Lá em Romanos, vamos voltar ali em Romanos agora para que possamos concluir. Lá no capítulo 11, quando nós vemos a conclusão dessa questão. Porque a aliança foi renovada em favor de toda a humanidade, incluído o nosso povo Israel, onde nós estamos inseridos. Romanos, capítulo 11, versículo 2. Elohim não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Elohim contra Israel, dizendo, Elias falando contra Israel, dizendo, Eterno, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Essa era a visão que Elias tinha do fato. E ele não sabia de tudo que o Eterno estava fazendo. Versículo 4. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora nesse tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça, pelo favor. Quando o Eterno disse ali em Ezequiel, disse ali em Jeremias, que ele colocaria a Torá no nosso interior, escreveria a Torá no nosso coração. Segundo a eleição da graça, do favor. Aqui está bem claro. Agora, como que essa palavra nos é usurpada quando entendemos que não é para Israel? Aqui está dizendo, assim pois, também agora nesse tempo ficou um remanescente. Remanescente de quê? De quem? De que povo? De Israel. Aqui ele está falando em relação ao nosso povo Israel. Por quê? Alguns tiveram coração conforme Moisés para que tivesse um entendimento dessa segunda aliança. Tivesse um entendimento dessa segunda aliança. Mas se é por graça, se por graça, já não pelas obras, ou de outra maneira, a graça não é graça. Se, porém, é pelas obras, não é mais graça. De outra maneira, a obra não é obra. E aqui diz, os eleitos pela graça, um remanescente de Israel, sobre os quais caiu o entendimento da aliança renovada, e alcançaram um coração sábio para discernir a vinda do Messias. Eu não tenho uma atitude achando que é a minha atitude, é o meu ato de justiça, segundo o meu desejo, o meu parâmetro, como Moisés tinha ali, que vai fazer com que eu alcance o favor do Eterno. Não, o Eterno que te deu a salvação, a misericórdia, para que você pudesse ouvir. Ele te deu ouvido por meio
daquele profeta anunciado em Deuteronômio 18, nós recebemos a capacidade de ouvir, fomos escritos no livro para que possamos ouvir. E aí vai ser requerido de nós o quê? O procedimento. Então não é uma mera obra, é uma obra baseada nessa graça, nesse favor que o Eterno nos deu. Versículo 7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos pela graça, pelo favor do Eterno, alcançaram, aqueles que são de Israel. E os outros foram endurecidos. Então eles receberam o favor, a graça, o eco ressonante lá da Torá, uma capacitação dos céus para ver Adonai. Com o favor, a graça, vem o reconhecimento de que Adonai é o autor exclusivo da salvação. Não é pelo nosso coração, não é pelo nosso desejo, pois na primeira oportunidade que nós vemos, assim como oramos ali no Salmo 73, nós olhamos para o lado, vemos o comportamento dos povos das nações e nós procedemos igual a eles. Nosso pé desliza. Em vez de termos um comportamento conforme o padrão da Torá, nós temos um comportamento conforme os povos das nações. Aí o nome do Eterno é blasfemado. Mas aqueles que compreendem que é Adonai, o que de bom sai de mim, de você, daquele que está em casa, vem de Adonai, da sua Torá, da plenitude da sua Torá nos nossos corações, como vimos ali em Jeremias e em Ezequiel. E isso está lá no Salmo 44, 6 e 8. Pode deixar que eu vou ler aqui, que a gente vai terminar agora em Romanos. Pois eu não confiarei no meu arco. Para quê? Para entrar na terra. É o Eterno que vai me conduzir por meio de Yeshua HaMashiach, o Rei Messias. Eu não confiarei no meu arco. Salmo 44, versículo 6. Nem a minha espada me salvará. É a espada do Eterno. É o arco do Eterno. Versículo 8. Em Elohim nos gloriamos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente. Isso é alcançar um coração sábio. É alcançar, é querer, é desejar aquilo que Moisés tinha. Então Moisés não era incapacitado para entrar na terra. Pelo contrário, ele tinha capacidade. Mas o Eterno via na frente, ele queria salvar toda a humanidade. Para concluir, Romanos 11, versículo 11. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? Mas a gente está vendo aqui que o favor, a graça foi dada exatamente àqueles que eram da casa de Israel, para ver os benefícios da segunda aliança. Tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios para os incitar os ciúmes, a emulação, o zelo. E é nesse momento em que nós estamos. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar os ciúmes, o zelo, a emulação, os da minha carne, e salvar alguns deles. Porque, se na sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E aqui completa o coração de Adonai. Quando Adonai, com um ato de misericórdia, fala, Moisés, tu não passarás. Mas tu não passarás pelo bem da humanidade. Porque nós vamos alcançar isso por Yeshua HaMashiach. Ele escreverá. Mas para isso acontecer, é a ferramenta de Abraão. É o ouvir. Sem questionar. É a adesão. E a gente tem que se responder. Nós queremos ser contados com os povos das nações ou com aquele que estão aqui? Nós queremos estar de luto ou festejando nas ruas? E o que é a vida dentre os mortos? É o que a pastora tem falado nas últimas semanas. É a reconciliação messiânica. A capacitação para que aqueles da adesão desçam em paz à sepultura. Nossos olhos contemplaram
uma vida sendo ceifada e descendo em paz à sepultura. Que isso possa ser uma realidade para todos nós e muitos que possam aprender e aderir isso, com a ferramenta básica de Abraão, assim como o Eterno tem nos ensinado. Amém? Eterno, em nome de Yeshua, agradecemos a Ti, ó Pai, pela Sua palavra, pela Tua imensa misericórdia e cuidado para conosco. Quando num Shabat, ó Pai, de consolo, o Senhor conforta o nosso coração. Não há outro lugar que nós vamos conseguir estar, que vamos ser tão plenamente preenchidos, que não na Sua presença, ó Pai. Por isso abençoamos a Ti, em nome de Yeshua HaMashiach. Que a mesma palavra que nós recebemos aqui seja também com aqueles que nos acompanham desde longe, e assim a Sua vontade seja plenamente estabelecida, e toda a Sua vontade, ó Pai, viva em nós, em nome de Yeshua HaMashiach. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yeha Adonai panavelecha vrihunecha, Issa Adonai panavelecha veiasem lecha shalom, Mishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno os abençoe e os guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Eterno sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.